Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de mastite puerperal. E a primeira coisa que a gente precisa diferenciar é que existem diversos tipos de mastite. Mastite é uma inflamação da mama. A que a gente vai falar hoje é aquela que acontece no período gravídico puerperal, naquela fase em que a mulher está amamentando principalmente. As outras mastites a gente pode até conversar um outro dia, mas não vai ser o foco do vídeo de hoje. Então, para começar, novamente, mastite é a inflamação das mamas. Essa inflamação, ela pode acontecer de uma forma mais simples. Então, existe o processo inflamatório que a gente conhece bem. A mama fica inchada, dolorida, vermelha, mais quente que o normal. E existe uma mastite que pode se complicar, que é quando se forma abscesso. Abscesso é aquela coleção de pus que pode ficar localizada na mama. A mastite puerperal, ela é muito comum, ela pode atingir até 10% das mulheres que estão amamentando. E ela acontece especialmente em 3 situações. A primeira é quando existem malformações na mama, de ducto, mamilo, alguma coisa que possa interferir num processo e aí fazer com que essa mastite seja mais comum. O segundo fator de causalidade importante na mastite puerperal é a primiparidade, ou seja, mulheres que nunca tiveram filhos, mães de primeira viagem, têm muito mais chance de ter mastite do que aquelas que já tiveram bebês, que já amamentaram. E o terceiro fator importante é a questão da PEG inadequada. Então a gente tem que lembrar, perceber o quanto esses 2 últimos fatores estão relacionados. Então é muito provável que essa mãe de primeira viagem tenha uma PEG inadequada e por isso vai acabar tendo mastite, que pode ser recorrente, não necessariamente se eu tive uma vez a mastite, nunca mais eu vou ter. A gente tem que lembrar que a amamentação ela é recomendada pelo menos até 2 anos, então é um período bem longo e nesse período você pode ter diversos episódios de mastite. E aí o que acontece geralmente? Então pensando nas primíparas, né, nas mães de primeira viagem, a gente tem o mamilo, a auréola, né? Essa daqui é a mama. E quando você vai amamentar o seu bebê, o ideal é que o bebê pegue toda essa região, que ele faça uma pega adequada. Como é que a gente faz isso? A gente posiciona o bebê de uma forma que eu fique confortável também, porque esse processo de amamentação tem que ser algo tranquilo. Então a gente precisa ficar numa posição adequada, confortável, para eu poder amamentar o meu bebê sem me preocupar. E aí a gente pega o bebê e tenta fazer com que ele pegue toda essa parte da auréola. Então abre bem a boca para pegar toda essa parte. Quando o bebê pega só essa pontinha, só o biquinho, só o mamilo, é muito provável que nesse processo de sucção ocorram fissuras, rasgadinhos na mama. E essas fissuras é que vão facilitar a entrada de micro-organismos que podem ser da própria pele da mulher, mas especialmente da boca do bebê. O bebê ele também tem bactérias na boca que podem infectar. E aí esse processo, essa manipulação toda, machucado, isso tudo, o leite mesmo sendo produzido, isso tudo pode interferir para que você desenvolva mastite. Existem diversas formas de se fazer o tratamento da mastite. Isso vai depender do tipo de mastite que é, se é uma mastite mais simples ou não. Em princípio, se a mastite é uma mastite simples, a gente faz o tratamento com analgésico e antibiótico. Esse tratamento pode ser feito em casa, então o médico vai te avaliar e aí ele vai determinar para você qual o melhor antibiótico para utilizar. Não precisa ter medo, porque a gente passa remédios que podem ser utilizados na amamentação. Ah, mas eu vou continuar amamentando? De preferência sim. Então você não precisa suspender a amamentação só porque você está com processo de mastite. Claro que não é tortura, então se você não está conseguindo, se tem dificuldade para amamentar, é recomendado que você faça a ordenha.
seja manual, com a ajuda de aparelhos, mas tire esse leite, guarde, ofereça para o seu bebê e não deixe a mama ficar engurgitada, não deixe ela ficar cheia. Agora, se você tem uma mastite mais complicada, quer dizer, além de todo o processo inflamatório, ainda formou um abscesso, ainda tem pus dentro da mama, o que o médico vai fazer? Então, em princípio, ele pode pedir um exame complementar, geralmente a gente pede ultrassom, porque o tratamento, o diagnóstico ele é clínico, então você olha aquela mama, você vê que tá infectada, que ela tá inflamada, que tem algo anormal. Então, se tá muito diferente, a gente pede ultrassom para verificar onde estão as lojas de pus, se são mais profundas, se são aquelas só superficial que eu tô conseguindo enxergar, e aí é necessário fazer uma intervenção cirúrgica. Então, aí você vai ter que internar, fazer anestesia para poder drenar esse pus que tá aí dentro da mama. E essa drenagem tem que ser uma drenagem bem feita, uma drenagem extensa, com uma lavagem boa, para que não ocorra uma piora, e essa piora pode ser inclusive septicemia, que é a infecção generalizada. Então, para vocês verem o quanto a mastite ela pode ser perigosa se ela não for bem cuidada. Depois dessa abordagem cirúrgica, é muito comum que a mulher saia com um dreninho, né? Então, um caninho de dentro da mama, que é para continuar a tirar eventuais secreções que estejam se formando ainda. Essa mulher vai ficar internada por um tempo, vai ter que tomar antibiótico, e aí sim, nesses casos pode ser orientado que ela pare de amamentar por um tempo pelo menos, para poder se recuperar, e porque isso pode interferir, muitas vezes o antibiótico utilizado às vezes pode interferir no bebê, então aí a gente pode recomendar que se pare de amamentar. Não significa parar de ordenhar, então tirar o leite é uma coisa, amamentar é outra totalmente diferente. E por fim, como é que eu faço para evitar de ter essa mastite? Então é importante que você tome cuidado da mama, né? Então na fase geralmente de gestação, alguns médicos orientam, já começa a tomar banho de sol, a preparar o mamilo, passar bucha vegetal na mama, na auréola, para tentar fazer com que a pele fique um pouco mais firme. Você pode utilizar cremes cicatrizantes, então percebeu que machucou um pouquinho, que já está lesionado, antes de ficar inflamado, antes de começar a desenvolver pus e outras coisas, passa o creminho para poder cicatrizar, para poder hidratar direitinho a pele. Existem mulheres que gostam de passar o leite, que também é uma boa forma de fazer com que melhore as fissuras. Mantenha a região limpa, então tome banho, lave sem problema nenhum. E principalmente, um fator que é importantíssimo, a pega do bebê. Então aprenda, se informe para ver como é que se faz essa pega, como é que funciona. Existem orientadoras de lactação, existem doulas, existem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas que nos rodeiam, as pessoas mais velhas, as mães mais experientes. Um monte de gente pode te ajudar a fazer esse processo de amamentação melhor. Então não fique com a dúvida. Se você tiver dificuldade, peça ajuda, porque isso aparentemente pode parecer uma besteira. Todo mundo pode passar por essa fase de leite empedrado, de mama que machuca, mas também pode ser algo muito sério. Como eu falei, a mastite, quando ela complica, ela pode fazer necrose, então pode ser que o tecido ele apodreça, eu fique com a mama distorcida depois, dependendo do grau de acometimento dessa mama, e em alguns casos eu posso desenvolver uma infecção generalizada e isso leva à morte. Então não menospreze esses sintomas de mastite, você não precisa ficar desesperada, minha mama tá inflamada, acabou. Não, mas tome cuidado, procure ajuda, procure se informar, tanto em relação ao tratamento, mas principalmente em relação à prevenção. A gente consegue prevenir mastite puerperal muitas vezes porque a principal causa é justamente a pega inadequada. Eu não vou falar de pega agora em amamentação porque a gente já tem um vídeo falando sobre isso, mas eu quero deixar mais uma vez reforçado.
faça a prevenção. E o fator mais importante é a amamentação adequada. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma dificuldade, quiser dividir a sua história, vai ser um grande prazer poder ouvi-la. Pode mandar mensagem e a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.